Olá, seja bem-vindo. Este é um espaço para desacelerar um pouco, respirar e lembrar que prosperidade nasce de passos simples. Se você chegou até aqui, considere esta casa sua. A cada vídeo, a intenção é a mesma: oferecer clareza, serenidade e método para que você se sinta capaz de ajustar a vida de forma prática, no seu ritmo, sem medidas mirabolantes. O que propomos é criar condições para o seu melhor se manifestar, como quem abre as cortinas de manhã e deixa a luz entrar. A base que guia tudo é a coerência entre três pontos: quem você decide ser por dentro, o ambiente que acolhe esse alguém por fora, a emoção que alimenta os seus gestos no dia a dia. Quando esses três elementos se alinham, a realidade responde. A casa deixa de sabotar e passa a ajudar. A linguagem interna deixa de cobrar e passa a orientar. O corpo aprende a começar pequeno e continuar. Você não precisa provar nada para ninguém, nem forçar força de vontade o tempo inteiro. Precisa somente preparar o cenário e ajustar a sua narrativa para que o próximo passo apareça com menos atrito. Ao longo deste encontro, vamos transformar ideias em prática real. Você vai escolher uma identidade que oriente decisões sem esforço. Vai ajustar o espaço físico e digital para que o caminho esteja pronto quando você chegar. Vai aprender a dirigir a emoção de modo concreto e possível, com gratidão específica e presença. Nada disso exige perfeição. Exige constância tranquila, um gesto de abertura para iniciar bem, um gesto de fechamento para terminar com dignidade. Uma microação inevitável para que a intenção se converta em resultado visível. Aos poucos, você verá que a mudança deixa de depender do humor do dia e passa a depender do seu sistema de escolhas. Este canal existe para que você se sinta acompanhado nesse processo, com calma, respeito pela sua história e foco no que funciona. O que propomos aqui é simples o suficiente para caber em qualquer rotina e profundo o bastante para mudar a qualidade das suas decisões. Quem conduz a sua vida é você. Quando identidade, ambiente e emoção apontam para o mesmo norte, o cotidiano se reorganiza a favor do seu avanço. Para criar a própria realidade de forma estável, você precisa de um mapa simples que cabe no dia comum. O primeiro ponto do mapa é identidade. Identidade não é rótulo, é direção. Quando você assume quem decide ser, suas escolhas reduzem ruído. Diga para si mesmo pela manhã uma frase que oriente o dia, como se fosse um volante interno. Em vez de tentar acreditar em tudo de uma vez, use uma crença-ponte que você consiga sustentar. Estou me tornando alguém que escolhe o essencial. Estou aprendendo a terminar o que começo. Essa linguagem posiciona você no caminho e o corpo tende a seguir o que ouve repetidamente com convicção serena. O segundo ponto do mapa é ambiente. O ambiente é a pista onde essa identidade vai caminhar. Se a pista estiver limpa, o passo acontece com menos esforço. Prepare um canto que facilita o primeiro movimento do dia. Deixe à vista apenas o que convida à ação e guarde o que distrai. No digital, organize a primeira tela do telefone para o que ajuda. Na casa, crie sinais de abertura e fechamento para que o espaço conte a mesma história que você está escolhendo por dentro. Uma luz neutra que acende quando é hora de estar presente. Uma superfície vazia que anuncia começo. Um minuto para encerrar e devolver cada coisa ao lugar quando terminar.
O terceiro ponto do mapa é emoção. Emoção é combustível e direção, não é teatralidade, é lembrar o que você quer sentir enquanto age. Gratidão específica é uma forma simples de abastecer essa sensação. Reconheça algo pequeno que já existe e escolha uma intenção concreta para o dia. Hoje eu avanço um passo nesse projeto. Hoje eu trato do dinheiro com respeito. Quando identidade, ambiente e emoção contam a mesma história, as microdecisões deixam de oscilar. Motivação depende de um sistema gentil que puxa você adiante. Nos comentários, qual desses 3 pontos pede mais atenção hoje na sua vida e por quê? Se este conteúdo ajuda você a se manter conectado à abundância e a ideias positivas, curta o vídeo e inscreva-se para receber os próximos vídeos do canal. Identidade em ação é escolher o enredo e agir como quem já o habita de forma simples e observável. Viver como si não é teatro, é coerência entre postura, linguagem e pequenos gestos que cabem no dia comum. Começa com uma decisão íntima. Quem eu decido ser a partir de hoje? Em seguida, você encurta a distância entre essa decisão e o seu comportamento, trocando a expectativa abstrata por sinais concretos. Se a identidade escolhida é "sou alguém que conclui", a pergunta que guia o corpo é direta. Qual é o próximo passo breve que encerra este assunto com dignidade? Se a identidade é "cuido do dinheiro com respeito", a prática é abrir o lugar das contas, olhar os números por 2 minutos e registrar o que já está claro. Não é sobre merecimento místico, é sobre consistência tranquila. O cérebro aprende pelo que se repete. Para sustentar essa virada, sem entrar em conflito interno, use uma crença ponte que você consegue dizer com verdade. Estou me tornando alguém que escolhe o essencial. Estou aprendendo a terminar o que começo. A crença ponte baixa a resistência e abre espaço para a experiência comprovar o que você afirma. Em seguida, crie uma cena curta que implica o resultado desejado e repita-a diariamente por poucos segundos, do jeito mais concreto possível. Uma conversa em que você confirma um trabalho entregue, uma mensagem de agradecimento de um cliente, a sensação tátil de guardar o cartão após uma compra consciente. Não precisa de música épica nem de visualização cinematográfica. Precisa de nitidez suficiente para o corpo entender o rumo e reconhecer no mundo real os encaixes que confirmam esse rumo. A identidade também mora nas palavras pequenas e nos marcadores discretos que você espalha pelo caminho. Evite adjetivos absolutos sobre si mesmo e prefira verbos que abrem passagem. Em vez de "eu sou desorganizado", diga "eu me preparo". Em vez de "eu não consigo vender", diga "eu pratico conversas claras". Um anel, uma pulseira, um papel com 2 frases no bolso, qualquer objeto pode servir de lembrete físico para o estado que você escolheu. Toda vez que o olhar encontra esse marcador, a pergunta volta: se eu já fosse essa pessoa, o que eu faria nos próximos 15 minutos? A resposta deve caber em poucos minutos e não depender de coragem heróica. Quando essas respostas se acumulam, a identidade deixa de ser uma ideia e se torna paisagem. A cena interna muda, o ambiente começa a puxar. A emoção se alinha porque o corpo já provou a si mesmo que é capaz.
Identidade ganha força quando o lugar onde você vive e trabalha começa a empurrar você na mesma direção. O ambiente não precisa ser perfeito para ajudar. Precisa ser legível. Uma mesa com poucos objetos diz ao cérebro que há um começo disponível. Uma luz neutra acesa no horário certo convida à presença. Um caderno aberto com a caneta ao lado sinaliza qual é o primeiro gesto. Quem olha esse cenário percebe o próximo passo sem brigar com a vontade. Você não vence o dia com heroísmo repetido. Vence com menos atrito. Quando a superfície está limpa e os essenciais estão à vista, o corpo entende que pode iniciar pequeno e continuar, sem gastar energia com escolhas irrelevantes. No digital, a lógica é a mesma. A primeira tela do telefone deve contar a sua história e não a agenda dos outros. O que conduz ao estudo, ao trabalho e ao cuidado com o dinheiro fica na frente. O que puxa para o consumo impulsivo se esconde em pastas. Notificações passam a ser um recurso e não um alarme constante. Ligue apenas o que evita prejuízo real. O resto você consulta quando decide. Essa mudança simples cria silêncio para pensar, que é a matéria-prima de toda decisão próspera. Em O Poder do Hábito, Charles Duhigg explica que gatilhos disparam rotinas quase no automático. Quando você muda os gatilhos visuais e sonoros, muda a rotina que acontece sem perceber. É assim que o telefone deixa de comandar o seu dia e passa a servir a sua intenção. Dentro de casa, o clima também pode trabalhar a seu favor. Acordos gentis evitam ruído e preservam carinho. Um abajur aceso na mesa avisa que você precisa de alguns minutos de foco. Uma música calma antes do jantar sinaliza desaceleração. Uma bandeja perto da porta concentra chaves e carteira e reduz discussões. Um quadro simples na geladeira com 3 prioridades da semana mantém todos olhando para o mesmo norte. Se você mora sozinho, o princípio permanece. A casa fala com você pelos objetos que escolhe destacar. Uma cadeira ajustada e um copo de água sobre a mesa dizem que já existe um lugar pronto para produzir. Guardar o essencial ao final do dia devolve dignidade ao descanso e prepara o seu amanhã. Aos poucos, o lar inteiro passa a favorecer a pessoa que você escolheu ser, e as decisões saem com menos ruído, porque o cenário já está dizendo sim. Se o tema conversa com você, deixe um gostei e inscreva-se para não perder os próximos encontros e continuar cada vez mais nessa caminhada de aprendizado. A história que você repete por dentro dita o tipo de gesto que o seu corpo tenta fazer por fora. Linguagem não é detalhe, é trilho. Quando o dia começa, escolha uma frase que sirva de trilho para as próximas horas. Não precisa parecer grandiosa. Precisa caber na sua boca com verdade. A crença-ponte existe para isso, aproximar a identidade escolhida do comportamento possível agora. Em vez de "eu já sou perfeito no que faço", experimente "eu estou me tornando alguém que escolhe o essencial", ou "eu estou aprendendo a terminar o que começo". Essas frases não tentam vencer a realidade na marra. Elas abrem caminho. O cérebro baixa a guarda, a resistência diminui e a experiência diária começa a confirmar o que você afirma com serenidade. Use a sua linguagem para ajustar foco, não para julgar. Troque rótulos fechados por verbos que movem. Em vez de "eu sou ansioso", diga "eu me organizo antes de agir".
Em vez de eu não entendo de dinheiro, diga eu aprendo a cuidar do meu dinheiro com respeito. Fale de si como quem orienta um amigo que você quer ver crescer. A segunda pessoa ajuda muito. Você sabe qual é o próximo passo. Você pode fechar este ciclo com dignidade. O tom muda o corpo. Quando a fala interna assume um rumo concreto, a mão encontra o objeto certo, o olho encontra o lugar certo, o gesto aparece. Crie um pequeno script de manhã e outro de noite. De manhã, uma frase de identidade, uma intenção simples e um primeiro passo observável. Eu me preparo, hoje eu avanço um parágrafo, agora eu abro o caderno. À noite, uma revisão breve que honra o caminho. Eu reconheço o que avancei. Eu encerro com ordem, eu deixo pronto para o meu eu de amanhã. Sem solenidade, 30 segundos bastam para ensinar ao cérebro que existe começo e fim. Quando a palavra interna se torna coerente com a pessoa que você decidiu ser, o ambiente responde, a emoção acompanha e as escolhas deixam de exigir heroísmo. Você não precisa acreditar em tudo de uma vez. Precisa repetir poucas frases verdadeiras todos os dias, até que a sua vida comece a dizer as mesmas coisas que você diz a si mesmo. A emoção é o combustível que sustenta a identidade em ação e o ambiente que puxa. Não é sobre forçar a alegria, é sobre escolher conscientemente o estado interno que favorece as suas decisões. A forma mais simples de fazer isso é a gratidão específica. Específica significa apontar para algo concreto e atual. Em vez de sou grato por tudo, diga sou grato por esta mesa limpa que me convida a começar. Ou sou grato por este silêncio de 5 minutos que me devolve presença. Quando você nomeia algo tangível, o corpo entende o que deve sentir e onde colocar a atenção. Atenção é energia. O que recebe atenção cresce em influência sobre o seu gesto. Crie 2 momentos curtos, só pela manhã e à noite. Pela manhã, escolha uma sensação guia para o dia e conecte-a a um passo observável. Se a sensação é clareza, diga eu escolho clareza e faça o menor movimento que a represente, como abrir o caderno na página certa e escrever uma linha. Se a sensação é respeito pelo dinheiro, diga eu escolho respeito e olhe por 2 minutos os números que importam hoje. À noite, revise sem julgamento. Reconheça uma vitória concreta, por menor que seja, e agradeça antecipadamente o primeiro gesto de amanhã. Você não está tentando convencer o universo com palavras bonitas. Você está treinando o seu sistema nervoso a reconhecer estados úteis e a repetir caminhos que funcionam. Para estabilizar a emoção escolhida, use uma regulação simples e discreta. Sente-se com os pés no chão, alongue a coluna, encoste uma mão no peito e outra no abdômen. E respire contando até 4 na inspiração e até 4 na expiração, por 1 minuto. Essa cadência acalma, desembaça a mente e torna mais fácil sentir aquilo que você decidiu sentir. Se estiver no meio do dia e perceber o humor descarrilando, volte para essa âncora sem cerimônia. Uma respiração ritmada, um copo de água, um olhar para o objeto que simboliza o seu compromisso já realinham a direção. Emoção não é um decreto que cai do céu. É um estado treinável, reativado por escolhas pequenas e repetidas. Você não precisa andar em euforia para criar realidade.
Precisa escolher, com serenidade, a emoção que serve ao próximo passo e oferecer ao corpo uma ponte para atravessar até ela. Gratidão específica sinaliza o que está vivo e bom no presente. A respiração ritmada abre espaço para perceber. A sensação guia, amarrada a um gesto mínimo, transforma a ideia em trilho. Quando esse ciclo se repete, identidade, ambiente e emoção passam a contar a mesma história e o dia responde com menos resistência. E agora nos comentários, qual sensação você decide cultivar hoje e qual gesto simples vai usar para acendê-la? Se este conteúdo ajuda você a se manter conectado à abundância e a ideias positivas, curta o vídeo e inscreva-se para acompanhar os próximos encontros. A realidade muda quando a intenção vira gesto e o gesto vira rotina. A peça que une tudo é a microação inevitável. Ela é pequena o suficiente para caber no dia mais cheio e específica o bastante para mover você na direção certa. Não é trabalhar no projeto, é abrir o arquivo, revisar o primeiro parágrafo e ajustar uma frase. Não é arrumar as finanças, é entrar no aplicativo do banco e registrar a movimentação de hoje. Quando a tarefa cabe em poucos minutos, o corpo começa antes da mente inventar desculpas. Repetida vira trilho. O que dá potência a esse trilho é o ciclo abrir-fechar do seu espaço e do seu tempo. Abrir é um gesto simples, que comunica presença. Você acende a luz neutra, coloca um copo de água ao lado, deixa sobre a mesa apenas o que participa daquela microação. O ambiente passa a falar a sua língua. Fechar também é um gesto simples que comunica dignidade. Você guarda o essencial, limpa a superfície em 1 minuto e deixa um lembrete curto para o seu eu de amanhã. Essa dupla cria continuidade. O dia não termina em suspensão, e o dia seguinte começa menos pesado, porque já existe um caminho preparado. Para a microação ser inevitável, prepare a pista no fim do dia. Deixe o caderno aberto na página certa, com a caneta posicionada, o arquivo fixado na barra, a planilha com a célula da próxima linha destacada, o livro com o marcador visível. Esses sinais reduzem atrito e interceptam a indecisão. Quando você chegar, já haverá um começo esperando. Ao realizar a microação, não negocie com metas grandiosas. Honre o mínimo. Se sobrar tempo e energia, faça mais, mas não condicione a sensação de avanço ao extra. O poder está na repetição confiável. Há dias em que o humor não ajuda. É justamente aí que a microação mostra o seu valor. Em vez de adiar tudo, você decide atravessar um passo pequeno que mantém o fio da história. O cérebro registra a competência silenciosa, a confiança cresce e o próximo movimento aparece com menos resistência. Identidade, ambiente e emoção se reencontram no ato de continuar. A vida não muda em um único esforço heróico. Muda quando você instala gestos curtos que não falham e que, somados, deslocam a sua linha do possível. Existem dias em que nada parece encaixar. Nesses dias, a prioridade não é render mais, é voltar ao básico.
Reduza a importância do que ficou grande demais na sua cabeça, feche as abas que inflam a ansiedade, vire o telefone para baixo e ofereça ao corpo um ponto de apoio. Sente-se com os pés no chão, respire contando 4 tempos para inspirar e 4 para expirar por 1 minuto. Beba um copo de água e prepare a microação inevitável. Existem dias em que nada parece encaixar. Nesses dias, a prioridade não é render mais, é voltar ao básico. Reduza a importância do que ficou grande demais na sua cabeça, feche as abas que inflam a ansiedade, vire o telefone para baixo e ofereça ao corpo um ponto de apoio. Sente-se com os pés no chão, respire contando 4 tempos para inspirar e 4 para expirar por 1 minuto. Beba um copo de água e prepare a microação inevitável. Você escolhe quem decide ser, ajusta o lugar para esse alguém viver e dirige a emoção para sustentar escolhas simples. De manhã, uma frase que posiciona. No espaço, sinais de abertura que convidam e de fechamento que dignificam. Ao longo do dia, gratidão específica para iluminar o que já funciona. À noite, uma revisão breve que honra o caminho e prepara o seu eu de amanhã. Nada disso depende de perfeição. Depende de repetição gentil. Quando identidade, ambiente e emoção contam a mesma história por dias seguidos, o cotidiano muda de textura. A casa passa a ajudar, o digital obedece, o corpo aprende a começar pequeno e continuar. É assim que a linha do possível se desloca. Se você chegou até aqui, eu agradeço de verdade. Poucas pessoas escolhem aprender e evoluir com calma. E o fato de você ter ficado até o fim diz muito sobre quem você é. Nos comentários, qual ideia deste vídeo fez mais sentido para você e por quê? Se preferir, escreva uma palavra que resuma o que este conteúdo despertou em você. Se gostou, deixe o seu like. Isso ajuda o canal a levar mais conteúdo até você e a alcançar outras pessoas que podem se beneficiar desta mensagem. Forte abraço e até o próximo vídeo.